Alô, bom dia. Estamos mais uma vez ao vivo e com uma palavra de Deus para o seu coração. Que você possa ser abençoado nessa semana, que você possa sentir o amor de Deus na tua vida. Queria agradecer e parabenizar o pessoal lá do Projeto Efraim. Ontem eu tive o privilégio de participar do batismo lá. Foram 24 almas batizadas que se encontraram com Cristo, né? E manifestaram, confessaram publicamente o arrependimento. Isso não tem preço, né? É realmente algo especial demais. Então queria agradecer o pastor Jadro, o pastor Humberto, o pastor Arlindo, por terem me dado essa oportunidade de participar de um projeto tão significativo, tão importante para o reino. Meus amados, eu queria dividir hoje com vocês, falar em arrependimento, né? No livro de Gênesis, no capítulo 4, no capítulo 3, versículo 22, diz assim: olha, então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Desculpe. Então aqui é o seguinte, aqui no capítulo 3 de Gênesis, finalzinho do capítulo 3 de Gênesis, está falando que Deus, ele tirou o homem do jardim. Para quê? Por quê? Porque o homem, ele tinha comido da fruta proibida, ele tinha comido o fruto proibido, que era da árvore que dava o entendimento, que dava o conhecimento do bem e do mal. E por causa disso, o homem se tornou como Deus, né? Foi o que ele está falando ali, que quando Deus fala eis que o homem é como um de nós, né? Ou seja, o homem teve o conhecimento do bem e do mal. E aí o que acontece? Ele foi proibido de ficar no jardim do Éden, o jardim que Deus construiu para ele. Aqui é interessante pelo seguinte: o homem, ele tinha tudo em suas mãos. O homem foi criado para ser feliz. O homem foi criado, ele não foi criado para passar por tormentas ou para ser infeliz. Ele foi criado para ser feliz. Mas a desobediência do homem fez com que ele perdesse essa condição. E aí então é como se a gente tivesse dado uma procuração para Satanás, para que ele assumisse o controle aqui do mundo. Deus fez algo para nós que não tem valor, que não tem, é imensurável, que é a gente ter uma comunhão com Ele no jardim do Éden. Se você pegar a palavra, depois que Deus criou dia, criou noite, depois que Ele fez tudo, que Ele criou a terra e tal, e Ele fez o jardim, diz que Ele passeava à tarde pelo jardim, né? Mas o homem abriu mão desta comunhão com Deus quando ele comete o pecado, quando ele assume a responsabilidade do mal, a responsabilidade do pecado, né? Quando a serpente, no capítulo 3, no começo do capítulo 3, a serpente aparece para Eva, e olha só, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que ele disse, não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É interessante isso aqui pelo seguinte: você pode ver que aqui está proibido o fruto do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida estava lá no jardim e não estava proibido comer a árvore da vida. O que Deus proibiu foi comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a teimosia do homem
fez com que ele fosse lá, a desobediência fez com que ele fosse lá e comesse justamente do fruto proibido. Se ele tivesse comido da árvore da vida, ele teria tido vida eterna. Deus criou o homem para isso, para ter vida eterna, para ter uma comunhão com ele. Mas a desobediência do homem fez com que ele assumisse essa condição de morte. Porque Deus disse ao homem: foi no dia em que dela comeres, certamente morrerá. E depois disso, né, quando Deus está passando pelo meio do jardim e ele chama Adão, fala: Adão, onde você está? E Adão estava escondido porque estava envergonhado. E aí ele confessa a Deus que ele comeu do fruto proibido. Na verdade, Deus perguntou para ele, né? E Adão primeiro culpou a mulher, falou: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto. Mas na verdade os dois erraram, né? Mas eu quero chegar num ponto que é o seguinte: infelizmente, com essa situação, o mundo foi contaminado pelo pecado. Então o homem traz na sua essência o pecado, né? Nós temos uma natureza pecaminosa. Mas Deus tinha um plano para nós. Deus, já conhecendo desde a criação do mundo o coração do homem, já conhecendo o risco, né, do que o homem realmente tinha de desobedecer, Deus fez um plano de salvação. E esse plano de salvação chama-se Jesus Cristo. Se você pegar no Evangelho de João, eu já falei sobre isso aqui, mas não custa lembrar, né? Lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, quando João ele começa a escrever o livro, logo no seu primeiro capítulo, ele fala sobre isso. Olha só: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele está falando aqui que o Verbo, ele estava lá no princípio com Deus. Se você pegar o primeiro capítulo de Gênesis, você vai ver que tudo que Deus criou foi através do Verbo, né? Haja luz, haja expansão, depois ele fala, enche os rios, mas tudo ele usando o verbo que significa ação. Deus, ele foi dando comando, ele foi mandando, e as coisas foram sendo criadas. E João está falando aqui que o Verbo estava com Deus. Aí olha só: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz, ela resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumiava a todo homem que veio ao mundo. Esta estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, nós estamos falando do Verbo, e o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Aí olha só: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os judeus não acreditaram em Jesus, né? Eles não receberam Jesus. Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então agora aqui mudou. Já não é mais o povo de sangue, não é mais só o judeu que tem o sangue judeu, mas agora todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí olha só: quem são eles? Os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Depois ele arremata falando: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui está claro o seguinte: que Cristo estava com Deus desde a criação do mundo. Por quê? Porque Cristo é a verdadeira palavra de Deus, ele é o Verbo que se fez carne. Então, voltando lá à nossa história em Gênesis, o homem pecou, o homem cometeu erro, e ele comeu do fruto proibido, e Deus o tirou do jardim.
tirou do jardim e, na verdade, para quê? Para que ele não comesse da árvore da vida. Foi isso que Deus falou. Quem não pegou no início aí, quando nós estávamos lendo em Gênesis 3, no capítulo 3, versículo 22, eu vou repetir, olha: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou para fora do jardim do Éden. Então o homem foi expulso do jardim para que ele não tivesse acesso à árvore da vida. Por que isso? Porque se ele quisesse comer antes, ele poderia. Por que agora então ele não pode? Né? Antes da desobediência, Deus só proibiu que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida já estava lá. Mas por que antes Deus não tinha dado, não tinha proibido, mas agora ele está falando e agora ele está proibindo? Né? Porque na verdade, antes o homem não conhecia o pecado. Antes disso, o homem estava limpo, puro, e ele poderia comer da árvore da vida e poderia viver eternamente, porque ele estava sem pecado. Mas quando ele comete a desobediência, então o pecado passa a fazer parte da natureza humana. E aí então o homem não pode viver eternamente mais. Ele não pode comer da árvore da vida. Por quê? Porque senão ele vai ter uma vida eterna em pecado. Não sei se eu estou me fazendo compreender. O homem, ele, antes de conhecer o pecado, ele poderia viver eternamente. Mas depois ele conheceu o pecado. Então depois o homem se contaminou com o pecado. E a partir de agora, ele não tem direito mais à vida eterna. Por isso Deus falou: do dia em que desse fruto vocês comerem, certamente morrerão. Então a partir dali, o homem passou a não fazer parte mais da eternidade. Ele passou então a ter um período de validade, vamos dizer assim, porque ele ia morrer a qualquer momento, né? E aí então entrou a morte no mundo, através do pecado, né? O pecado é que gera a morte. E aí então Deus tira o homem para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida. Olha só o jardim, olha de onde Deus tirou o homem. Essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. O dia em que o Senhor fez os céus e a terra, toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio, e assim vai. Então ali era onde o homem ficava. Você vê que a árvore da vida estava do lado da árvore do bem e do mal, mas o que Deus proibiu foi a árvore do bem e do mal, o conhecimento do bem e do mal. E Adão e Eva foram lá e comeram dessa árvore. E Deus tinha um plano de salvação para a nossa vida, como eu disse, e esse plano era Jesus. E Jesus veio depois de tantas profecias, né? Depois de tantas coisas que Deus foi dando sinais de que ele ia enviar o Messias, que ele ia enviar o Salvador. Jesus, ele veio, viveu entre nós, ele morreu e depois venceu a própria morte, ele ressuscitou e hoje ele vive. E então ontem eu estava falando do batismo, nós participamos ontem. Quando você decide entregar sua vida ao Senhor, quando você decide se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e entregar a vida a Jesus, você passa por uma transformação. E nós vamos ver aqui que depois, através de Jesus, a gente passa a ter direito novamente à árvore da vida. Então, Jesus, ele veio para nos dar a vida eterna. Jesus veio realmente para trazer a salvação. E o que foi que ele fez? Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, né? O pecado do mundo foi colocado sobre os ombros de Jesus. E Jesus então morreu e ressuscitou. Ele morreu porque ele não poderia levar o pecado com ele, então ele morre,
levando consigo todos os pecados do mundo, e ele ressuscita, e hoje ele vive para nos libertar de todo o mal, para nos dar a condição de vida eterna. Então, como o pecado entrou através de Adão, agora a salvação entra através de Cristo. Paulo escreve isso, né? Que o pecado entrou no mundo por um homem, mas também através de um homem a salvação veio ao mundo. E nós então temos direito agora a ter acesso à árvore da vida, com uma única forma, através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus, que verteu na cruz do Calvário. Nós temos acesso à árvore da vida. Para quê? Para que comamos do fruto e vivamos eternamente. Então, Jesus Cristo é um plano de salvação para as nossas vidas. E quando ele fala em Marcos 16, que quem crer e for batizado será salvo, né? Nós precisamos tomar essa decisão na nossa vida. Em 16:15, no livro de Marcos, fala assim, disse-lhe: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus aqui, ele tinha morrido, já tinha ressuscitado, e ele apareceu aos 11 discípulos, porque Judas já não estava mais ali, né? Então ele aparece aos 11 e ele fala: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí no 16 ele fala: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a condição que nós temos de ser salvos é acreditar em Cristo Jesus. Mas aí, conforme eu já falei, acho que foi na semana passada, acreditar em Cristo Jesus não é simplesmente acreditar que Ele existe, é acreditar naquilo que Ele nos ensinou, é acreditar nas palavras que Ele trouxe de salvação para as nossas vidas, né? Não é simplesmente falar: não, eu acredito, Ele existiu realmente. Não é isso. Nós precisamos acreditar nas palavras que Ele nos deixou. Jesus, ele disse uma certa vez: eu não vim chamar o justo, eu vim chamar o pecador ao arrependimento. E quando a gente resolve entregar a nossa vida a Jesus e se batizar, é um sinal que a gente está abrindo mão daquela vida pregressa, abrindo mão daquela vida regressa, né? Daquela vida que nós tínhamos em pecado, e que agora nós vamos ter uma nova vida com Cristo Jesus. Nós seremos uma nova criatura com Cristo Jesus. E no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 3, fala que Deus tirou o homem do jardim para que nós não pudéssemos ter acesso ao fruto da vida, né? A árvore da vida. Agora, no último capítulo da Bíblia, a Bíblia é um livro fantástico, viu, meus amados? Uma coisa impressionante a Bíblia. Olha, ela foi escrita em um período assim, de quase 2000 anos de diferença do primeiro livro para o último livro, porque quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco, foi Moisés. E Moisés, ele viveu pelo menos 2000 anos antes de Cristo, mas se for fazer a conta, foi quase 2000 anos depois da criação do mundo e aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, né? E, no entanto, ele escreveu os livros do Pentateuco, Gênesis, e depois João, que andou com Jesus, escreveu o livro do Apocalipse. Então, se você pegar, é um livro que foi escrito num período de praticamente 2000 anos de diferença de um livro, do primeiro livro para o último livro, por 40 autores diferentes. A Bíblia tem 40 autores diferentes, cada um no seu pedaço aqui, cada um no seu livro, foi escrevendo, e ela não tem contradição. E um livro completa o outro. E toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a Bíblia. Ela está dividida de forma que a gente consiga entender, né? Eu já falei sobre isso, talvez eu até volte a falar só sobre a Bíblia num próximo vídeo, mas ela foi dividida em livros históricos, né, no Pentateuco, né, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, Antigo e Novo Testamento, o Evangelho de Cristo segundo 4 autores diferentes, depois o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, depois as epístolas ou as cartas que foram escritas por Paulo, por Pedro, por Judas, por Tiago, por João, e no fim ele tem esse livro também profético, que é revelador, que é o livro de Apocalipse, que é um livro que todos sabem, foi escrito por João
a partir de uma visão que ele teve quando estava preso na ilha de Patmos. João foi o último apóstolo de Jesus a morrer. Dos 12 que andaram com Jesus, João foi o último a morrer. E ele estava preso na ilha de Patmos, e nesta ilha ele teve uma visão. Ele disse que o céu abriu, é o primeiro capítulo de Apocalipse. Fala assim, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado o homem é aquele que lê e ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aí ele fala, João escrevendo às 7 igrejas, tá? E aqui ele vai, se você continuar lendo, você vai ver que ele fala que ele estava preso na ilha de Patmos e que aí ele teve uma visão. E nessa visão, o céu se abriu e ele começa a ver as coisas. E as coisas que ele começa a ver, ele começa a narrar nesse livro. E no último capítulo da Bíblia, no último capítulo de Apocalipse, João ele está escrevendo sobre a Nova Jerusalém, sobre a cidade santa, que é para onde eu quero ir e gostaria muito que todos fossem, porque é para a salvação, é para a vida eterna. E ele está falando aqui de como será lá na cidade santa. E no versículo 14 do último capítulo aí do 22, ele fala assim, ó, bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então olha só que interessante. João aqui ele escreve que feliz é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, quando a gente se cobre com o sangue do Cordeiro, quando a gente se entrega a Jesus, né, e quando a gente deixa que o sangue dele purifica as nossas vidas, né? Vestidura aqui talvez signifique a vida, né? Feliz é aquele homem que tem a tua vida lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, né? E ele fala, olha, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ou seja, nós não vamos precisar pular muro, nós não vamos precisar passar por baixo de lona. Quem tem mais de 40 anos aí, quando era criança que tinha o circo, né? Hoje tem pouco circo, mas antigamente que tinha bastante, e muitas vezes a gente não tinha dinheiro, o pessoal tentava passar por baixo da lona do circo, né? E aqui nós não vamos precisar passar por baixo da lona, aqui não vai precisar pular muro. Ele fala o seguinte, que vão entrar pela porta e vão ter direito à árvore da vida, nós vamos ter acesso à árvore da vida através do sangue de Jesus, o sangue de Jesus que verteu na cruz para o perdão dos nossos pecados. Então nós precisamos acreditar nisso, crer que Jesus veio como um plano de salvação para as nossas vidas. Jesus ele veio para trazer a palavra da verdade, para tirar o pecado que foi colocado através de Adão lá no paraíso e nos purificar e nos levar para a eternidade. Então, a partir do momento em que nós fomos contaminados pelo pecado, nós não temos mais direito à árvore, nós não temos mais acesso à árvore da vida. Ou seja, aquela árvore que dá vida eterna, nós não temos mais acesso a ela. Porém, através de Jesus Cristo, a gente passa a ter acesso. Então, do jeito que nós perdemos o acesso por causa do pecado, agora por causa da salvação em Cristo, nós passamos a ter acesso novamente à árvore da vida. Então, eu repito, o sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário, quando ele foi crucificado, o sangue dele foi usado para nos redimir de todos os nossos pecados. Jesus levou sobre seus ombros todos os pecados do mundo. Então agora todo aquele que tem acesso a ele, todo aquele que crê nele e que busca lavar sua vida, lavar suas vestiduras nesse sangue que verteu na cruz, então essa pessoa passa a ter direito à árvore da vida e passa a ter direito a viver eternamente. Amém? Queria mandar um abraço pro pessoal que está nos assistindo ao vivo. A Rê, que entrou, a Regina da Loca, Deus abençoe. A Cileia, a
Vládia, é isso? Vládia Bernardo Maciel, a Alessandra, a Terezinha Galardo, o Vanderlei Ferreira, que acho que é o meu primo, o Vanderlei. Ah, é mesmo, ele escreveu bom dia, primo. A Isilda, a Gisela Costa, Gi, Deus abençoe. A dona Sandra, a Renice, o Valdir, o Zé Reinaldo, que é o Biju, o Marcelo José, a todos vocês aí que estão acompanhando ao vivo, que Deus possa abençoar profundamente, que Deus derrame graça sobre a vida de vocês, que Deus derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de vocês, tá? Deus abençoe poderosamente. E eu gostaria de fazer uma oração agora com você. Se você puder, feche seus olhos. Senhor, eu quero agradecer, Pai, agradecer por mais esse dia de vida, agradecer a Deus porque o Senhor é um Deus que nos sustenta, porque o Senhor tem nos mantido de pé. E por isso, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor. Gratos pelo pão de cada dia, gratos pela roupa que vestimos, gratos pelo dom da vida, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas pessoas que o Senhor tem colocado para caminhar comigo. Obrigado, Deus, por ter enviado seu Filho Jesus para o perdão, para a salvação das nossas vidas. Senhor, nós cremos que tem um plano de salvação para nós. Nós cremos na palavra que o Senhor inspirou esses homens a escreverem na Bíblia Sagrada. Então, Senhor, que o Senhor possa, de uma maneira sobrenatural, que só o Senhor pode, cumprir o que está aqui, que é nos levar para a eternidade. Senhor, obrigado por enviar teu Filho Jesus para a salvação dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por cada vida que está nos assistindo agora aqui, por cada alma, Senhor, que tem sido tocada através desses vídeos, através das palestras, das mensagens. Que o Senhor possa abençoar, Deus, cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, obrigado, que Deus abençoe vocês poderosamente, tá? E terça-feira que vem nós entraremos ao vivo novamente. No sábado nós temos culto de jovem, né? Então provavelmente nós vamos transmitir também ao vivo. E que vocês sejam abençoados por Deus. Tenham uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, debaixo da mão protetora do Senhor, e até terça que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.